Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre assuntos referentes à família. E eu gostaria já de cara, já no começo, antes da nossa conversa, de pedir para que você dê um like, porque senão depois você esquece. É verdade. E que ao final você compartilhe, envie para uma, duas ou três pessoas que você sabe que essa mensagem vai abençoar. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal da IBDP. Os nossos likes são muito importantes para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e encaminhe para um monte de pessoas. Nós temos algumas perguntas para você. Você crê que a palavra de Deus é realmente autoridade na sua vida? Você crê que ela veio de Deus e que ela não contém erro algum? Ela tem de verdade autoridade no seu viver, nas suas práticas? Pois bem, o assunto que a gente continua tratando tem a ver com esposo, esposa, liderança do marido, também submissão da mulher. E nós queremos afirmar para você que a palavra de Deus, ela é autoridade final em qualquer assunto que ela se propõe a falar. Isto quer dizer que o que nós vamos tratar aqui não é apenas o nosso ponto de vista, é o ponto de vista de Deus na sua palavra que a gente quer compartilhar com você de tal forma que isso norteie a sua vida e você seja ainda mais agradável a Deus. E como o Joquebed já vem tratando já há alguns dias sobre submissão, nós queremos então fazer, pelo menos dessa vez, duas perguntas. E vamos deixar duas para depois. E essas perguntas têm a ver com esse processo de submissão e algumas perguntas que ficam na cabeça das mulheres que devem ser respondidas de tal maneira que você se firme no conteúdo bíblico. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: o que a esposa deve fazer quando o seu marido aparentemente não merece respeito? Se eu fosse dar a você uma resposta direta e objetiva, eu diria somente o seguinte: mesmo que ele não mereça, continue respeitando o seu marido. E deixa então lhe dar a base do porquê. Nas Escrituras não existe nenhum texto que diga: mulheres, respeitem os maridos que merecem respeito. Respeite os maridos que te respeitarem. Respeite os maridos que te amarem. Não. As Escrituras dizem que as esposas têm que respeitar o seu marido. Portanto, você pode ter um marido, não sei se alguma de vocês que está nos ouvindo, nos vendo, tem um marido ou alcoólatra, ou agressivo, mesmo que não seja aquela agressão física, pode até que seja, mas que seja as agressões verbais, alguém que não te respeita em hipótese nenhuma. A pergunta é: você deve respeitá-lo? Bom, biblicamente falando, a gente tem que fazer isso. E aí eu quero dizer para você de um texto que não trata sobre marido e mulher, mas que representa muito bem isso. É um texto de primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os verso 11. Na realidade eu vou ler só do 13 ao 15, e você depois pode ir lá e ler o restante. Diz assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto por ocasião dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Ou seja, nós convivemos com inúmeras autoridades que são corruptas, e as Escrituras nos dizem que a gente tem que estar submisso e respeitar estas pessoas. O erro que eles cometem não é uma autorização para nós cometermos outro erro. Portanto, mulheres, mesmo que o seu marido não lhe respeite, a responsabilidade bíblica sua é respeitá-lo. Mas nesse processo todo, a gente precisa fazer uma seguinte consideração. O respeito e a submissão ao marido tem um limite. O limite é quando qualquer ordem, qualquer interesse do seu marido vai de encontro à palavra de Deus. Lembra no começo que a gente falou a respeito da autoridade das Escrituras? Então,
Se o seu marido manda você fazer alguma coisa que seja contrário à palavra de Deus, se o seu marido quer algum tipo de relação sexual que seja contrária à palavra de Deus, se o seu marido quer que você venda alguma coisa que seja contrária à vontade de Deus, como eu conheci casos de marido traficante que usava a esposa e os filhos para poder colocar num caminhão e sair Brasil afora, tendo um álibi de que estava com a família e a polícia não revisava o caminhão dele. Então, quando qualquer coisa que fizer, você saiba que é contrária à vontade de Deus, você não é obrigado a se submeter a isso. Porém, tome cuidado, porque muitas vezes a gente pode, pensando que está obedecendo a Deus, apenas não fazendo algo que é do nosso interesse. Portanto, é necessário respeitar o marido, independente se ele é cristão ou não, independente se ele te respeita ou não, porque aí você estará dando um testemunho como Jesus, que mesmo sofrendo na mão dos seus algozes, jamais ele os tratou da forma como eles o tratavam. Seguindo então, queridos, dentro dessa temática, de submissão em situações difíceis, uma segunda pergunta que talvez você tenha aí na sua mente, no seu coração é: e quando o marido é descrente? Então eu não preciso ser submissa a ele porque ele não tem o temor de Deus no coração. Ele não obedece, não ama o Senhor. Muito bem, a palavra deixa isso bem claro para nós também, lá em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6, fala sobre isso. Eu estarei lendo o versículo 1 e 2. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aqui, queridas, Pedro estava orientando as servas do Senhor, Existia na igreja várias mulheres que tinham seus esposos não cristãos. Alguns estudiosos dizem que eles ouviram, mas não quiseram receber em seu coração. Não quiseram obedecer. Outros dizem que realmente eram pessoas que não tinham muito ou quase nenhum contato com a palavra. Mas o que importa é essa pergunta que foi feita, E quando o marido não é cristão? O que eu devo fazer? Devo ser submissa ou não devo ser submissa? Respondendo aqui essa nossa pergunta, a palavra de Deus está dizendo, deixando claramente, que realmente nós devemos respeitar o marido, sermos submissas a ele, mesmo que ele não ame o Senhor, não respeite a palavra, não creia na palavra. E orar e termos uma conduta reverente, uma conduta que combina com a nossa fé. Não ficarmos falando, tentando fazer com que o marido aceite a Jesus pela força. Isso nós vamos deixar nas mãos de Deus. Você, querida irmã, que talvez passe por uma situação dessa, sendo cristã e o marido não cristão, com certeza você deve passar momentos e situações muito difíceis. Mas, com a graça do Senhor, com obediência, com amor, com respeito, você vai conseguir estar caminhando dia a dia no temor do Senhor e sendo um exemplo para a vida daquele marido que não é cristão. Porém, a palavra de Deus não nos isenta de sermos submissos, mesmo que o esposo não seja cristão ainda. E fechando então esse ponto aqui, a gente volta às perguntas iniciais que o Rubem fez. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus sem nenhum erro? Ela é autoridade na sua vida? Então, amada, você está sendo hoje desafiada a realmente se submeter a essa palavra, se submeter à autoridade do Pai e crer que a submissão da esposa para com o marido é proteção para a sua vida. Então, nós tratamos de 2 pontos, o que a esposa deve fazer quando o marido aparentemente não merece respeito. E quando o marido é descrente. Então nós vimos aqui a base da palavra de Deus, como nós devemos proceder. O nosso intuito é ajudar você que talvez tenha um esposo e passe por circunstâncias difíceis. E a gente
não pode ajudar você fora da palavra de Deus. A gente não pode dar a você o nosso ponto de vista. A gente tem que dar a você o ponto de vista de Deus. Por quê? No ponto de vista de Deus há, e a gente se submetendo a este ponto de vista de Deus, há bênção. Porque Deus confirma sempre a sua palavra. E Ele não vai confirmar a minha palavra, a palavra de Joquebede ou de qualquer outro pastor. Ele só confirma a palavra dele. Então, submeta-se a ela em oração. Não estamos dizendo que é fácil, que é tranquilo. Há momentos que vão ser muito tensos, mas seguramente o seu coração estará em paz com Deus desta palavra. Que Deus abençoe sua vida. Muito bem. E que o Senhor possa confirmar essas verdades em seu coração. E que a sua vontade seja tratada, trabalhada e restaurada por esse Deus amoroso. E vamos crer que aquilo que Deus faz é bom, aquilo que Ele promete é perfeito. E Ele disse para os homens: amai vossas mulheres. E para as esposas, submetam-se a seus maridos. Vamos crer e obedecer essa palavra que colheremos os frutos. Que Deus abençoe.